Grande galera. E é isso aí, vamos que vamos para mais uma conversa, mais um espaço de prosa, né? Então vejo que poucas pessoas aqui, mas é assim mesmo, né? A gente está começando e hoje eu queria falar sobre Deus, né? Deus, por princípio, o princípio da codificação espírita é a causa primária de todas as coisas. É o Senhor Supremo, é a causa primária de todas as coisas. Aí os espíritos eles vão falar que é o pai, é o pai de infinita justiça, amorosidade, compaixão e tudo que é mais, todas as virtudes positivas que o ser humano pode conceber, entendeu? Você imagina os anjos, né? Os santos, os anjos, aqueles que purificaram, que atravessaram o reino da humanidade, ou que estão em outras humanidades. Então ele é o atributo máximo, entendeu? Ele é infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente caridoso, infinitamente onisciente, entendeu? O, onipotente, é todo poderoso, né? Então, o poder dele habita no amor, entendeu? Então é isso. Então ele é criador, ele cria em todos os tempos, em todas as eras, ele cria universos. Então aí entra a questão da ele cria universos e cria seres, né, espirituais, seres, princípios inteligentes, entendeu? E esses princípios inteligentes, no panteão da criação, ele vai se evoluindo até chegar aos arcanjos, né? Tanto por isso que tem uma passagem de Emmanuel. Tanto os arcanjos quanto o verme que rasteja tem um protetor, entendeu? Tem um protetor supremo, né? Então é isso. Deus, ele tem as infinitas qualidades de virtudes que o ser humano pode conceber. E ele é a raiz, a causa primária de todas as coisas. A pergunta de Kardec é que é Deus, ou seja, ele não é uma coisa, entendeu? Que é Deus? E essa foi uma pergunta respondida pelos espíritos categoricamente, dizendo: ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é a causa primária de todas as coisas, infinitos em suas atribuições nas concepções do ser humano, entendeu? E de todos os seres da criação. E isso vale para qualquer reino, seja reino vegetal, seja reino animal, seja reino subatômico, entendeu? Cada um com a sua capacidade evolutiva, entendeu? Com o seu momento evolutivo, né? Então Deus é isso, né? E eu gostaria de falar que quando nós conectamos com Deus, existem vários momentos onde a gente se conecta com Deus. A gente pode ter um momento que a gente não está conectado com o espírito, com o centro do espírito, né? Mas se você quer a mais pura demonstração de Deus no seio coletivo, é você se conectar com o centro do espírito, entendeu? Você se conectar com o centro do espírito e com o ego, entendeu? Porque é a mais pura manifestação do poder e do amor divino, entendeu? Das atribuições daquele ser que está experienciando aquilo dentro de uma coletividade. Porque o núcleo do espírito e o ego, que é o núcleo da consciência. Porque o ego,
ele é a manifestação da consciência. Se você se conecta ao núcleo do espírito, que ele está ativo sempre, e ele é espelhado no núcleo da consciência, porque um age coexistentemente com o outro, entendeu? Tanto espírito quanto ego, né? Um age com o outro, entendeu? É tipo o bóson de Higgs, aquelas partículas que têm campos variáveis, mas campos interconectados, interdependentes, entendeu? Então o núcleo espiritual ele interdepende do núcleo da consciência até certo ponto, até o ponto em que a materialidade ela será regida em outros planos pelo núcleo espiritual que habitará outros planos, entendeu? De matéria mais sutil, de matéria mais semimaterial, entendeu? De matéria mais quintessenciada, né? Ou semimaterial, entendeu? Semimaterialidade significa matéria mais quintessenciada, entendeu? A quintessência. A quintessência é muito pouco conhecida, mas ela já está sendo estudada muito na doutrina dos espíritos, né? Então é isso. Gostaria de fazer essa live e a partir desse momento de centramento existem verdadeiros fenômenos luminosos, entendeu? Fenômenos de efeito físico, né? Fenômenos bioanímicos de efeito físico, de efeito luminoso, a própria iluminação, entendeu? A palavra iluminação, ela vem de uma questão de você transcender aquilo que está no seu corpo, ampliar a sua áurea, mas depois caber ela no seu corpo, caber essa alma no seu corpo de forma contida, registrar essa alma no seu corpo para que você possa passar ela adiante para a pessoa certa e para o grupo certo. Então não é uma catarse de aura para outras pessoas, de energia para outras pessoas, não é uma catarse. A catarse ela ocorre no fenômeno da liberação máxima, entendeu? E essa liberação ela é conduzida pela causa primária de todas as coisas. Porque diz Lavoisier que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Eu, contextualizando ele aqui para o século XXI, no pensamento da codificação espírita, eu diria que tudo se cria, tudo se transforma. Tudo se cria, tudo se perde. Nada se perde, tudo se transforma, entendeu? Então a gente é criação. E Deus é aquele ser que ele cria em todos os tempos. Ele não é preguiçoso, ele não é ocioso. Ele cria em todos os momentos. A cada momento de Deus, ele está criando um Big Bang, entendeu? Ele está criando um Big Bang, ele está criando seres espirituais, ele está criando novos princípios inteligentes, ele está condensando isso de acordo com a teoria do Big Bang, lógico, né? Ela pode ser desconstruída futuramente, né? Mas ela está condensando num ponto mínimo, num ponto zero, de infinita densidade, onde ocorrerá aquela expansão para o universo infinito, né? Então, esse universo conversa com outros universos, entendeu? Daí vem a teoria do Stephen Hawking, né? Do Stephen Hawking,
universos singulares, entendeu? De universos que se conversam com outros universos, entendeu? É mais ou menos nesse pensamento. Só que o Stephen Hawking, ele não deve ter estudado Kardec, ou deve ter estudado Kardec, mas ele era um cientista, entendeu? Um cientista famoso. E ele trouxe contribuições para buracos negros, para a física moderna e a astronomia, entendeu? Ele, com todo o sofrimento que ele carregava, ele trouxe essas contribuições. E até hoje a gente vê assim muito desacreditamento em relação às mínimas contribuições que cada um faz, entendeu? Muito pensamento crítico, e deve ser assim, entendeu? Porque o pensamento crítico ele é um filtro, né? Ele está dizendo que a pessoa diz assim, não, isso aqui não, entendeu? É a mesma teoria lá, é a mesma frase de Allan Kardec. Rejeite 99 verdades por uma mentira, entendeu? Por uma inverdade. Esse é o pensamento criterioso de prova evidencial e científica que nós temos hoje como modelo organo, fisiológico e material, entendeu? Para todas as ciências que tem, entendeu? Isso está se alterando um pouco, entendeu? Está se alterando um pouco, porque algumas teorias elas são tomadas como científicas, algumas filosofias são tomadas como científicas, mas não tem um modelo de rejeição das 99 verdades por uma inverdade. Não adota esse modelo de Kardec. Então Kardec, ele a princípio, ele começou com o princípio com o princípio da ciência, do científico, entendeu? Então ele foi um verdadeiro cientista, mas um cientista humanitário, um cientista em todos os sentidos, com todas as qualidades humanas, entendeu? Com todas as virtudes humanas. E é isso. Então, tipo assim, aquela ideia de que Deus é um fulcro energético no universo, pode ser cabível, entendeu? Pode ser cabível. Francisco Cante Xavier escreveu isso no Palácio Além Túmulo, entendeu? Que existem fulcros, um fulcro no universo ou vários fulcros no universo que transmite o fluido cósmico universal. Tanto é que ele falou plasma divino, fluidos de todos os fluidos, entendeu? Ele estava falando do fluido cósmico universal. Então a tecnologia daquele espírito, não só mediunicamente, mas espiritualmente, aquela congregação, aquela egrégora de espíritos, eles estavam acompanhando a transmissão do pensamento de Deus, da ação de Deus, juntamente com esse universo. E Deus se ocupa de toda a criação, entendeu? É igual um carro. Um carro ele não pode deixar de ir no mecânico, entendeu? Enquanto ele está em funcionamento, ele está funcionando no modo automático das leis naturais. Assim é o universo. Deus criou o universo, ele entregou aos seres supremos da criação, aqueles que já se emanciparam em outros universos, ele entregou a eles o universo para que regesse as estrelas, as galáxias de outros planos, entendeu? Pelo pensamento dele com o fluido cósmico universal direto do Criador, entendeu? E por meio é mais ou menos assim. Tem um Sol. O Sol ele tem um Cristo
ou uma série de com Cristo, com uma série de emissários que governam esse sol espiritualmente pelo amor e pelo pensamento de Deus, que é o fluido cósmico universal. Eu chamo pensamento divino, o pensamento de Deus, o fluido cósmico universal, entendeu? Porque é o fluido que vai estar mantendo a vitalidade daquele sol e ela é manipulada por esses espíritos crísticos, arcanjos, né, crísticos, que já alcançaram a plena evolução de estar no centro do espírito, num patamar que é acima do reino humano, entendeu? Tá num patamar angelical, tá num patamar arcanjo, entendeu? Então esse ser, como por exemplo, eu controlo essa lâmpada, eu não estou na lâmpada, entendeu? Esses seres não habitam a lâmpada. Jesus não habita o mundo, entendeu? Ele age no mundo pelo pensamento do fluido cósmico universal, entendeu? Ele age no mundo, ele age nas dimensões em torno do mundo, ou seja, nos umbrais, nos infernos, nas regiões mais inferiores, né? Nas regiões mais superiores, ele age mantendo a organização. E essa organização é chamada de lei divina. Ou seja, a lei divina ela está na consciência de cada um, mas ela também habita a consciência dos Cristos. E os Cristos nunca nos abandonarão, a não ser que surja há uma troca de Cristo, entendeu? Entre um astro e um planeta, entendeu? Aí a questão, esses cometas, eles são regidos por Cristo? Pode ser, entendeu? Os astros são regidos por Cristo? Pode ser. Por exemplo, pode ser que um Cristo ele governe, então tudo obedece a uma lei de organização, de harmonia e de organização, entendeu? Então Deus funciona assim. E mais tarde no livro dos Espíritos ele vai falar que o que é que rege o universo? A lei divina, entendeu? E onde que ela habita? Na consciência. Se ele falou que ela habita na consciência, ele está afirmando que outras consciências superiores governam esses astros, entendeu? Governam esse universo, entendeu? E mantêm em harmonia. Então o universo, ele jamais é criação espontânea, jamais é criação aleatória, ele é tudo causal, organizadora pelos seres supremos da criação, aqueles que atingiram o patamar superior de comunhão com o fluido cósmico universal, mais semimaterial que já tem, entendeu? Porque do mais denso até o mais quintessenciado é semimaterial, entendeu? E ele é semimaterial. E como o nosso perispírito, que é semimaterial, ele é o organizador biológico, entendeu? Organizador biológico. A palavra organizadora, entendeu? Então o Cristo ele age organizando o planeta Terra, entendeu? Organizando o Cristo do Sol, ele age organizando o Sol, o arcanjo do Sol, né? Organizando os fluidos do Sol. E só eles sabem o tempo que tem esse universo e o tempo que ele deixará de existir, entendeu? Então, alguns cálculos apontam para 13,6 bilhões de anos o universo, mas essa é uma teoria matemática, entendeu? Porque para se haver uma teoria, é preciso se haver matemáticos envolvidos
que dê a comprovação pelo método matemático. Aí coube a Einstein, coube a Feynman, coube a vários outros cientistas, Dalton, Marie Curie, entendeu? Há vários cientistas trazer os modelos e as descobertas matemáticas, matematizar pelo modelo racional alguma teoria, entendeu? E eu venho falar aqui sobre essas teorias e venho falar aqui sobre Kardec, entendeu? Colocando uma a par da outra, entendeu? Distinguindo e colocando uma a par da outra. Mas quando perguntaram a Kardec, quando Kardec perguntou aos espíritos, essa criação ela tem tempo? Ela tem um tempo, entendeu? Mas não sabemos, disseram os espíritos. Então, veio os físicos e demonstraram matematicamente que há um tempo, entendeu? Não que eles fossem superiores, mas que eles são seres, às vezes, mediunicamente guiados ou animicamente guiados, de tal forma, espiritualmente guiados, de tal forma que eles manifestem aquela sabedoria que vem de um plano superior, de um plano semimaterial até um plano imaterial, para que a humanidade progredisse, entendeu? Então é mais ou menos assim. Então fica aí a nossa live e espero que vocês curtam, entendeu? Dê o likezinho para que meu canal funcione, dê o likezinho, dê o coraçãozinho, dê o like e muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui me escutando. Até mais.